Bem-vindos à aula 4. Hoje a gente vai falar sobre os potenciais de Lina-Vickert, que nada mais é que os potenciais retardados aplicados para o caso de uma partícula pontual com carga. Então, a gente vai pegar esses potenciais que a gente viu na aula passada, a gente calculou, vocês acompanharam a conta no livro, para mostrar que esses potenciais realmente satisfazem as condições. E a gente vai pegar uma carga pontual em movimento numa trajetória que eu vou chamar de W de T, calcular num ponto do espaço como é que ficam esses potenciais. Então, peguei o desenho aqui do livro, essa linha aqui representa a trajetória da partícula, aqui a posição atual da partícula, aqui é a posição que a partícula estava no tempo t', né? O livro chama de TR, que é o tempo retardado. Então, quando a partícula está nessa posição aqui, eu estou calculando o potencial nessa posição aqui. Veja, a partícula já está aqui, mas o que vai influenciar o potencial nessa região, na posição R aqui, né? Lembrando esse Rzinho diferente a esse R que eu estou usando aqui, que é a posição relativa entre o ponto onde eu calculo o potencial e a posição retardada da partícula, a posição da partícula no tempo t'. Ok? Então, essa aqui é a geometria do que a gente está querendo calcular desse potencial aqui. Então, de novo, estou pegando o potencial no ponto fixo. A partícula vai andar ao longo dessa trajetória aqui, mas eu estou querendo calcular o potencial nesse ponto aqui. Então, para calcular o potencial escalar, o R', que vai estar nesse vetor R diferente, ele está fixo na posição da partícula no tempo retardado t'. Então, ele sai da integral, né? A integral são as coordenadas linhas, mas esse R' ele vai estar fixo. Então, vai sobrar só a integral de ρ dv, que daria a carga Q da partícula. Só que tem um fator geométrico aqui, porque esse objeto está caminhando. Então, como é que a gente entende esse fator geométrico que vai aparecer? Quando a gente usa essas expressões, V igual a essa integral de ρ dv, para calcular o potencial de uma carga pontual, a gente está tirando um limite. Né? Eu estou pegando um objeto extenso e fazendo o limite quando o tamanho desse objeto vai para zero. Só que eu primeiro faço a integral e depois eu tiro o limite. Então, para eu calcular um objeto extenso, eu tenho que considerar que vai ter tempos de atraso diferentes em cada ponto do objeto, e como ele está se movendo, isso vai causar uma distorção na distribuição de carga, na densidade de carga ρ. E é justamente essa distribuição que a gente tem que levar em conta. Então, a gente vai fazer um pouquinho de relatividade aqui. Só lembrando, eu vou tentar fazer o meu melhor para explicar aqui. Então, imagina que eu tenho um objeto de comprimento L que está viajando com uma velocidade v em direção ao observador. Né? Ele está sorrindo aí porque ele não sabe o que vai acontecer quando o objeto atingir ele. Então, a luz que sai da parte de trás do objeto vai chegar no observador. Só que como esse objeto está andando, então eu vou desenhar numa outra linha aqui só para não confundir, desenhar um em cima do outro, fica confuso. Então o objeto, quando ele andar aqui para frente, o que vai acontecer? O objeto vai ter a luz que sai da frente e vai chegar no observador. Essa luz que saiu de trás, depois de um certo tempo, ela vai chegar nessa posição aqui, que é a posição da frente do objeto depois que ele se deslocou um pouquinho para frente. A partir do momento em que essa luz chega nessa posição aqui, a luz que sai da frente do objeto nessa posição deslocada vai chegar junto com ela no observador. Ou seja, mesmo o objeto tendo o mesmo comprimento L, o observador vai perceber esse objeto como tendo um comprimento L' um pouco maior. Né? Essa é a expansão que a gente aparece, a expansão aparente do objeto. Então, o tempo que a luz de trás leva para chegar até essa posição aqui, né, a posição na frente do objeto, mas ele já deslocado, né, ele já tendo caminhado com velocidade v, vai ser a distância L' dividido pela velocidade de propagação da luz. E, nesse mesmo tempo, o objeto vai ter andado essa distância aqui, que eu vou chamar de L' menos L. Dividido por V vai dar o mesmo tempo t. Então, eu vou igualar esses dois tempos. Eu vou ficar nessa expressão aqui, só repetindo para a gente não se perder. L' sobre C, L menos L
L' menos L sobre V. Então eu vou isolar o L' em função de L, então eu vou chegar aqui, esse aumento aparente, né? L', ou o comprimento maior, vai ser L' igual a L 1 menos V sobre C. E aí, se a velocidade do objeto fizer um ângulo θ com o observador, é só a gente pegar e projetar essa velocidade. Né? Então, vai ter um V cosseno θ. Ou seja, comprimentos que são perpendiculares à direção que o objeto está viajando não são afetados. E aí, então, eu posso calcular o volume. Né? Então, aqui não é o potencial eletrostático, tá, gente? É o volume, a gente vai ter usado um V diferente. Então, o volume modificado vai ser V dividido por 1 menos o R versor, produto escalar V, que é para dar aquela projeção. Né? Então, lembre, esse R diferente é a linha, né? É um vetor que está na direção entre a posição retardada da partícula e o ponto onde eu estou medindo o potencial. Então, eu estou projetando a velocidade do objeto nessa direção. Lembra, na trajetória a velocidade sempre vai estar nessa direção. Eu faço esse produto escalar para aparecer um cosseno de θ e eu projetar a velocidade nessa direção de observação. Então, notem que essa alteração do volume ela é independente do tamanho do objeto. Só depende da velocidade com que o objeto está andando. Então, mesmo quando eu fizer o limite do tamanho do objeto indo para zero, ainda assim eu vou ter essa modificação aqui, ela vai continuar presente. Então, a integral de ρ dv' vai ter que levar em consideração esse volume efetivo, né? Esse volume aparente do objeto. Então, mesmo quando eu fizer o limite para a carga pontual, eu vou ter que isso não vai dar simplesmente Q. Vai dar Q dividido por aquele fator geométrico de modificação, porque a partícula está se mexendo. Então, o potencial escalar vai ficar, né, aquela mesma coisa, 1 sobre 4πε0, 1 sobre R, Q dividido por esse fator aí. E aí eu posso simplificar isso aqui e escrever de forma diferente. Então, o meu potencial escalar retardado para a partícula pontual fica dessa forma. Né? Então, eu tenho Q vezes C sobre RC menos R escalar V. Okay? Para calcular o A, eu vou usar que a densidade de corrente do objeto rígido vai ser... Né? Então, a densidade de corrente que eu estou calculando aqui não é um fio de corrente. É a densidade de corrente que aparece porque eu tenho uma carga se mexendo. E eu vou considerar esse objeto como sendo rígido. Então, a densidade de corrente é simplesmente a densidade de carga do objeto vezes a velocidade com que ele está se mexendo. E aí, para eu calcular o potencial vetor A, eu vou ter, né, μ0 vezes V sobre 4πr, a mesma integral, ρ dv. Então, eu vou ter a mesma modificação. Essa integral vai dar a mesma coisa. E aí, o potencial vai ficar dado por essa expressão que eu posso simplificar. Eu posso escrever o potencial vetor em função do potencial escalar. Vai ser V sobre C ao quadrado vezes o potencial escalar. Então, isso me dá uma forma mais simples, mais fácil de calcular esse potencial vetor. Então, cumprimos nossa missão. A gente pegou uma carga pontual e calculou os potenciais retardados para essa carga pontual. Né? Então, o problema que apareceu aí foi na hora de calcular aquela integral. Tem que tomar aquele cuidado ali, porque a partícula está se movendo e eu estou tomando esse limite de uma densidade de carga ρ para um objeto extenso indo para um ponto. Okay? Na próxima aula, a gente vai então pegar isso e calcular, a partir desses potenciais, como que é o campo de uma carga em movimento e vai relacionar lá atrás, quando a gente viu a emissão de radiação por cargas aceleradas. Okay? Então, até a próxima. Não esqueça de conferir o Moodle para contabilizar a presença. Tchau.